Aí, novamente, shalom a todos. Nós perdemos uma conexão aqui, mas agora já estamos juntos novamente. Deus abençoe pela tua presença. Não esquece de compartilhar o link. Me perdoe, tivemos um problema técnico aqui, por isso que acabou sumindo, desaparecendo tudo e começamos uma outra sala. Não esquece de compartilhar o link, não esquece de se inscrever no nosso canal e, enfim, muitas coisas maravilhosas Deus tem para nossas vidas, muitas mensagens abençoadoras. Amém? Vamos lá então? Eu tirei também a televisão porque não estava aparecendo, então nada mais interessante do que ficar sem a televisão. E a gente vai fazer, aí depois eu só escureço o slide, que daí vai ficar legal para que todos possam acompanhar. Amém? Vamos lá. Dá um joinha, faz alguma coisa nos comentários aí, só para eu ver como é que tá. Isso! E obrigado. Só para eu ver que tá todo mundo aí mesmo, porque senão já perdi todo mundo, agora vou achar de novo. Então vamos começar com a nossa sala teológica de hoje. A música numa visão bíblica. A música numa visão bíblica. Tivemos o início semana passada, portanto, se você não assistiu a aula passada, volte aí, dá uma assistida que vai ser muito legal. Tá no nosso canal do YouTube. Você consegue até aqui no próprio Facebook, você consegue a sala teológica da semana passada. Uma visão bíblica, parte 1. E agora hoje a gente vai para a parte 2. E vai ter muito tempo aí que a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, novamente, se inscreve no canal, dá o joinha, assiste, põe seus comentários. Ficou com alguma dúvida, pode perguntar por aqui. Quer fazer algum comentário, fique à vontade. Pode fazer isso também lá no YouTube. Vai ser bênção, tá? Bênção para todos nós. Amém? Vamos lá então. A música numa visão bíblica. Antes de começar, eu só vou dar uma. Deixa eu só. Eu com a minha tecnologia aqui, tô. Aí. Antes de começar o, o assunto de hoje, que é a parte 2, eu vou visualização em tudo aquilo que nós já falamos, um paninho de fundo, só para a gente poder situar aí. Nós falamos sobre conceito de louvor e adoração, no caso, terminologia de louvor e adoração. Quais são os momentos de louvor e adoração ideais? Quais são os locais de adoração que são ideais? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sons, tá? Então vamos lá. Só pra gente, só um paninho de fundo, não vou nem gastar muito tempo com vocês sobre isso. Então lembrando que a terminologia, as palavras louvor vem do hebraico, que é halal, que significa fazer. Também depois a gente vai ver a nossa costumeira e conhecida palavra aleluia, o que significa isso. Iadá, que é associado a gestos corporais que acompanham o louvor, que é a música tocada e cantada. Shahá, que é prostrar, adorar, como no sentido de prostrar-se, ajoelhar-se. Daniel tem Segad, que quer dizer adorar, prostrar-se em homenagem, que foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o Nabucodonosor falou: quando tocar os pífaros, os sons, tal, vocês têm que se adorar, né? Tem que se prostrar, tem que adorar a estátua. Então isso era Segad, essa palavra aramaica. Aí no Novo Testamento a gente vê Eucaristia, que significa agradecer, elogio, e
a famosa palavra que todo mundo conhece, que é bem mais conhecida do povo, que é o proscuneu, né? Proscuneu quer dizer agachar-se em homenagem. Só um rápido pano de fundo, não vamos gastar muito tempo aqui. Sobre o Salmo 138, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Mais ou menos o que significa esse salmo. Aí nós falamos sobre os momentos ideais para o louvor. Nós temos aqui o salmista Davi, que ele enfatiza bastante a questão do salmo ser executado nos momentos de aborrecimentos, né? Todos nós temos pensamentos diabólicos, mas há uma diferença abismal entre reagir com palavras e reagir com atos. Ou seja, ao invés de sair destruindo o mundo, eu faço um salmo. Era essa a mentalidade, aquilo que tinha na sua concepção. Com isso, ao invés de levar a minha fúria para o outro, eu levo a minha fúria para Deus. Ao invés desse outro ser também a questão de um levar minha fúria para um Facebook ou levar minha fúria para um WhatsApp, eu levo a minha fúria para Deus. É aquela história de você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e o Senhor atender a sua oração. Colocar calma no teu coração. Locais de adoração. Daí eu falei isso que Paulo nos lembra que nós somos, que o nosso templo do Espírito Santo, tá? Eu tô virando assim, pessoal, que era para estar passando junto com vocês, mas infelizmente não deu. Então por isso que eu tô olhando aqui no slide. Paulo nos lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sendo assim, não precisamos deixar por estarmos nesse ou naquele lugar. Pois, seja onde for que estivermos, ali é o lugar da adoração, porque ali está o templo do Senhor. O templo sou eu, o templo é a minha vida e a sua vida. O, o Salmo 150, no versículo 1, no verso 1, porque Salmo é poético, então ele não. Aí, agora ficou melhor. O Salmo 150, no verso 1, ele diz o seguinte: louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder. Se você olhar lá, é isso que está no Salmo 150. E olha que interessante. Santuário. Eu sou o santuário. Onde habita Deus, onde habita o Espírito Santo. É a minha vida. Então, louvai a Deus no seu santuário. A minha vida tem que ser um eterno louvor a Deus. Louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder. Ou seja, firmamento, santuário. Olha que interessante. Se a gente for ver aí na Bíblia, o santuário tá com um ponto e vírgula, ou seja, acabou aquele assunto e agora vem um outro assunto. Louvai-o no firmamento, vírgula, obra do seu poder. Essa vírgula quase que explicativa, né? Qual que é o firmamento? O firmamento é em qualquer lugar. Aí, firmamentos que Deus fez lá, vamos lá, quer ver? Vamos só definir o que é firmamento, que eu acho que é muito legal. Em Êxodo, puxa vida, Gênesis, eu Êxodo, sem querer. Deixa eu ver, firmamento. Firmamento, firmamento, firmamento. Aqui. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Gênesis 1:7. E chamou a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. Céu, ou seja, um dos firmamentos, né? Tem algumas versões que está firmamento mesmo, não está expansão. E foi nessa situação, nisso tudo que Deus tinha feito, que até no sexto dia ele viu que era muito, muito bom, tudo isso que ele fez, é aí que, aonde estivermos, nós temos que adorar a Ele. Então, quando se fala
de louvai-o no firmamento, ou seja, na obra, na obra do seu poder, ou seja, aquilo, onde ele fez, aonde você imaginar. Olha, isso aqui foi um. Sabe aquela coisa que você está passeando por um lugar muito bonito e você fala, nossa, que lindo, e saber que Deus fez isso? Então, ali é o lugar de adoração. Então, o lugar de adoração não está limitado a quatro paredes de um templo, de uma igreja. Quando se fala lá no Salmo 150, louvai o Senhor nos as quatro paredes da igreja. Minha vida, a sua vida. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Agora sim, vamos entrar na verdadeira parte dos Salmos. Que até eu parei no local de adoração na nossa sala passada. Agora vamos continuar daqui para frente. Salmos vem da palavra hebraica Terrilim. Terrilim quer dizer louvores. Então, Terrilim quer dizer louvores. O livro de Salmos, de uma forma geral, é o inário do povo judeu. Nós temos algumas igrejas utilizam cantor cristão, inários de todo tipo. O povo hebreu, ele tinha, o povo hebreu tinha o livro de Salmos como seu inário. Quando eu falo povo judeu e hebreu, não estou falando no sentido de dois povos, é o mesmo povo. Só que são momentos diferentes, são formas diferentes, mas o povo é o mesmo, tá? Hebreu e judeu. Então, foi daí que foi o livro de Salmos que era a oração e de expressão de louvor a Deus. Salmo nada mais é do que o como que Deus quer ser adorado. E é muito interessante, nós temos um grupo aí de leitura bíblica, e nós terminamos o livro de Salmo esses dias atrás, né? E é muito interessante conforme você vai lendo e conforme você vai percebendo, vai sentindo o quanto os salmistas, né? Não vou falar o salmista Davi porque não foi somente ele que escreveu, mas o quanto os salmistas realmente devotavam todo o seu sentimento, tudo aquilo que eles tinham no coração para Deus. Isso colocando tanto no sentido das alegrias, das tristezas, as inquietudes do coração, os momentos de loucura. Sabe aquele momento que você está quase largando tudo e saindo correndo? Então, tudo para eles era motivo de adoração. E o foco, o objetivo, eles tinham assim muito certeiro, era Deus. Aqui Salmos, nós temos vários momentos e todos foram salmos, né? Por exemplo, nós tivemos um momento que existe no livro de Salmo que foi escrito por Moisés, ou seja, lá atrás, assim que eles saíram da, do Egito, assim que eles atravessaram o Mar, teve salmos de Moisés, nós tivemos salmos depois de alguns reis, nós tivemos canto de Débora, nós tivemos Davi, que foi um maior escritor, nós temos Salomão, e depois disso, ainda então nós tivemos antes o reino teocrático, salmistas escrevendo na época, no período do reino teocrático, tivemos salmistas escrevendo no reino já democrático, né, de hierárquico, ou seja, tivemos toda uma gama e cada um tinha essa
essa aquela coisa assim, do modo é, muito intensa, né? E tudo é legal porque tem salmos, por exemplo, que você vê momentos assim que o salmista fala: Senhor, que bom estar o sopro na minha vida, né? E pega meus inimigos e mata todo mundo porque eu não quero mais ver ninguém. Então é um conjunto de emoções no mesmo salmo que é muito interessante. Então você vê que para um salmista, para um salmista, para um verdadeiro levita, né, sendo assim, ou vamos generalizar de uma forma mais ampla, para um servo de Deus, era importante, não importa os altos e baixos da sua vida, a minha adoração é constante. A minha adoração é constante. Não importa se eu estou passando por um momento difícil ou se está muito bom, se eu estou tendo uma situação muito privilegiada, ou se eu estou passando por um momento, um perrengue muito difícil, o meu louvor é constante. O meu louvor é único. O meu louvor ele tem um alvo. E esse alvo é Deus. Então, isso o Salmo nos ensina. Então, o Salmo nada mais é do que o idioma. Assim como a criança aprende a língua materna com os pais, todo cristão aprende a oração através dos salmos. Olha que interessante isso. Então, assim como uma criança aprende o idioma materno com os pais da sua língua materna, todo cristão ele tem que passar por esse processo. É muito legal isso como foco a todos que estão assistindo. Leia o livro de Salmos e ali aquilo que o Senhor quer da sua vida, aquilo que o Senhor quer receber de você. Extraia dali, entendeu? Leia os Salmos com uma outra visão, uma visão mais pedagógica, uma visão mais didática. Está me ensinando como que eu tenho que chegar até Deus, como que eu tenho que falar com Ele, né? E aí você consegue entender qual que é o que o livro de Salmos está na minha vida, tá? Então, assim como a criança aprende a língua materna com os pais, o cristão aprende o idioma da oração através dos salmos. Os judeus cantavam salmos em todas as situações, seja em segurança ou em perigo. Como eu falei, altos e baixos, mas a adoração é a mesma. Olha que interessante, eu gostei disso aqui que eu acabei de falar. Ó. Altos e baixos na sua vida, mas a adoração ela é, ela é a mesma, ela não tem oscilação. Eu não sou mais cristão hoje porque eu estou numa situação, pode ser que aconteça uma intempérie da minha vida, eu sou menos cristão. Não. O meu nível de adoração, de adorador a Deus, não muda. Seja qual for a situação que eu esteja passando, o meu nível de adoração, ele não pode ser alterado. Deixa eu ver quanto tempo eu estou com ele aqui. Ah, legal. O grande desafio da espiritualidade dos salmos é transformar a própria vida num salmo para Deus. Olha que interessante. Grava tudo isso, vai anotando que é muito legal. Ó. O grande desafio dos salmos, você viver os salmos em espírito e em verdade, é transformar a própria vida num salmo para Deus. Que patamar nós estamos quando ouvimos isso? Nós somos um salmo a Deus? Nós conseguimos ter essa linha reta de adoração? A minha vida, vou tentar exemplificar. A minha vida aqui, ó,
está em altos e baixos, mas a minha adoração é a mesma. Eu não faço isso. Eu simplesmente, aconteça o que acontecer, sou um adorador, tenho um salmo na minha língua, tenho um salmo nos meus lábios para poder proferir a Deus, porque é Ele que pode, a toda situação eu vou viver até quando Ele, eu vou viver qualquer tipo de situação até quando Ele me permitir, e é apenas Ele que tem condições de me tirar de certas situações. Então essa fé absoluta que faz toda a diferença. Amém? Vamos lá. As circunstâncias não alteram o louvor, a adoração a Deus. Isso, com certeza. Circunstâncias não são motivos para você se tornar mais. Isso é muito claro. Temos que ter isso muito claro na nossa vida. Tem pessoas que qualquer coisa, o seu humor é muito relativo. Por exemplo, tem uma situação que você tá super ali no, no gás ali e tal, indo, orando, lendo a Bíblia e tal, uma coisa e outra, mas qualquer situação que é adoração, né, você orar, você ler, você, enfim, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e de repente você, qualquer coisinha que acontece no meio do caminho, você fala, hoje não deu para mexer com não deu para me abrir a Bíblia hoje porque pintou uma outra coisinha, ou senão, hoje eu não pude tirar aquele momento de oração porque aconteceu isso, aquilo. Então, são circunstâncias que definem nossa adoração? Não. Sou eu, é você. Você tem que escolher ser um verdadeiro adorador. Tá? Então, um pouquinho do livro de Salmos é isso. Idioma de Deus, ele é o que nos ensina a nossa língua materna cristã, seja em qualquer situação de segurança extrema ou de perigo extremo, eu vou continuar louvando a Deus, eu vou continuar cantando meus salmos a Deus. E eu quero transformar a minha vida num salmo para Ele. Isso é muito importante. Ok? Bem, os salmos, ele nos dá 10 conselhos, que eu vou dividir com vocês agora. 10 conselhos que os salmos nos oferecem. Que pena que vocês não estão podendo ver o slide, isso é muito legal. Mas a providenciar um slide mais escuro, aí não vai ter esse problema. 10 conselhos que o salmo nos oferece. Gaste tempo com Deus. Eu achei muito interessante, eu acho muito interessante algumas coisas que vão acontecendo na nossa caminhada. E o quanto, eu até falei, eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, se eu não tiver enganado, e eu falei, foi ontem mesmo. Não adie os planos de Deus na sua vida por causa da você quer. Tem muitas pessoas que pensam que gastar tempo com Deus é aquela absoluta 1h30, 2 horas ou 1 hora que você vai num encontro religioso, seja ele uma missa, um culto ou um trabalho. Você se limita a imaginar que o seu tempo de adoração ou o seu melhor é aquilo, tá? Esses dias atrás eu escrevi também sobre a oferta da viúva, né? A oferta da viúva é aquela oferta aquela situação que Jesus estava ali perto do gasofilácio, veio uma viúva e colocou 2 moedas, e essas 2 moedas ele é falado até o dia de hoje. Mas 2 moedas só, e tinha outras pessoas entregando, né? E o Senhor falou, não, essa daqui foi a maior oferta porque ela deu tudo o que ela tinha. E os outros não, os outros estão dando o que está sobrando. É uma fazenda? É porque ele já tinha 20 fazendas. Então vamos dar uma para fazer de conta que eu estou servindo a Deus.
Então é mais ou menos isso daí. E nós temos isso muito claro na questão de trabalho, principalmente atividades, trabalho. Acontece, eu não faço o meu melhor. Eu faço o que me dá tempo de fazer, o que me sobra para fazer. E nós acreditamos, lógico, não estou fazendo aqui uma apologia para não faça mais nada da vida, só leia a Bíblia, só ore, só fique na igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Eu penso assim, é uma coisa muito louca, porque tem umas pessoas que falam assim, primeiro lugar é Deus, depois vem a família, depois vem eu escuto muito isso, eu trabalho com música na igreja, então é muito normal. Primeiro Deus, depois a família, daí vem a igreja, aí vem o trabalho, e eles colocam um monte, eles conseguem elencar, fazer um negócio assim, tipo, elencando o, as ordens de prioridade. Então, quando faz esse elencar para mim, na minha cabeça, né, eu penso assim, é como se eu tivesse, vamos fazer um exemplo aqui, é como se eu tivesse três blusas que eu gosto muito. E hoje eu vou sair com a blusa verde. Mas para eu sair com a blusa verde, que é o que eu gosto muito, o que eu, de repente, eu deixo a preta no canto. Então, quando eu falo assim, não, em primeiro lugar é Deus, depois a igreja, né? Perdão, Deus, depois a família, depois a igreja. Você fala assim, bem, agora eu vou sair com a minha família. É como se você pegasse Deus, colocasse numa caixinha de sapato dentro do seu guarda-roupa e falasse assim, ó, fica aí porque agora eu vou sair com a minha família. Então não dá para elencar, não tem. Tem momentos da sua vida que é para cada coisa. O Senhor te deu, o Senhor é dono do tempo, mas ele gentilmente te emprestou uma agenda. Então é você que tem que organizar as suas, não estou dizendo prioridades, mas as suas obrigações. Então, por exemplo, agora é meu momento de trabalhar, vou ter que trabalhar lá na, sei lá, na prefeitura, no meu mercado, no meu, sei lá, no meu estabelecimento. Agora é meu tempo disso. Agora é meu tempo de estudar tal coisa. Agora é meu tempo de oração. Agora é meu tempo de um ensaio que eu vou ter na igreja. Então, é você organizando todas as coisas e Deus sobre tudo. Deus é o top da toda a situação. Tudo isso acontece porque Ele te deu caminhos. Tudo isso. Ele está lá em cima e Ele te deu condições de fazer tudo isso. Então, quando eu escuto uma pessoa chegar e falar assim, porque... Não, porque a prioridade é o seguinte, primeiro é Deus, aí depois vem a família, aí depois o terceiro ministério é a igreja, assim, eles falam em ministério, até é interessante porque faz uma confusão. Então, isso no meu ponto de vista, e eu tenho certeza que vários concordam com esse tipo de coisa, que não existe como você elencar. Não tem como falar assim, não, é como se esse controle fosse Deus. Deus, fica aí que eu vou agora com a minha família pro shopping. Não, eu vou com a minha família pro shopping, mas Deus vai junto. Não tem como fazer essa desconexão, né? Eu confio no reino, na vida, né? Então, é nesse ponto que eu persigo e vejo dessa forma. Então, gaste tempo com Deus. É engraçado que o salmista mesmo ele fala assim, me deixarei me gastar pela sua casa. As atividades, os afazeres da sua casa, é, eu deixarei me gastar por isso. E é lindo esse salmo, né? Esse tempo com Deus. Esse gastar tempo, lembrando que com Deus nós não gastamos, como até Paulo colocou aí, nós investimos. Tenha certeza absoluta, Deus não fica devedor para ninguém. Se você Deus
próprio Jesus Cristo fala em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso mal hoje é que nós buscamos primeiro as nossas coisas, as nossas justiças. Aí, as demais coisas fica para Deus lá, que Deus... Não. É o contrário. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos bem ruim de horário, mas vamos lá. Bênção pura. Que Deus seja o dono das suas agendas. Como eu falei, quando se fala nesse sentido de dono, não é que ele vai falar: ô filho, está na hora de fazer tal coisa. Não. Que ele seja dono, ou seja, que o tempo todo... O apóstolo Paulo fala isso muito bem. Ele fala assim: tudo que fizer, faça como para o Senhor. Tudo que fizer para os homens, perante os homens, faça como se fosse para o Senhor. Fazer com amor. Então, que Deus seja o dono das minhas agendas, das suas agendas. Eu tenho que pensar que eu estou fazendo para alguém que é dono do meu tempo, que é dono de tudo que eu tenho, que é dono do ar que eu respiro. Então, por isso que eu tenho que fazer o melhor para ele. Seja para qualquer pessoa, seja em qualquer circunstância. Tudo que façamos como para o Senhor. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que está em... Vamos ver se está aqui em... Eu acho que está em Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Não tá. Se achar aí, por favor, pode... Até porque ele é onipresente e estará onde estivermos e com quem estivermos, com certeza. É isso mesmo. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui em Filipenses, só que eu não estou conseguindo achar aqui. Fazei todas essas coisas sem murmuração e contenda. Aqui. Olha só, o negócio está meio sumido aqui. Espera aí. Colossenses. Espera aí. Opa. Um grito aí é um vizinho que eu tenho aqui, que ele gosta de cantar meio alto. Aqui. Colossenses 23. Está escrito o seguinte. Não está rodando o meu comentário aqui, por isso que eu não achei. Colossenses 3:23. E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, homens. Ou seja, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha agenda. Vamos lá. Então, primeiro conselho, gaste. Ou quem quiser achar uma palavra mais bonita, invista tempo com Deus. Mas aqui pode ser gasto tempo mesmo, tá? Da sua vida. Segundo, agendas, tudo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Terceiro, transforme o seu comum no extraordinário da graça. Sabe aquela história de que você, sua vida medíocre, às vezes sem muito objetivo, no extraordinário para a graça, da graça de Deus? Então que o seu, que as suas, que tenha isso muito claro, que as suas limitações, que os seus problemas, que os seus dilemas, era essa palavra que eu estou tentando achar, dilemas, que os seus dilemas se transformem em louvor e gratidão a Deus. Que outras pessoas possam ver Cristo operando na sua vida. Então, transforme o seu comum.
no extraordinário da graça. Ou seja, se eu estou passando por isso, se eu estou vivenciando isso, se eu estou, a graça de Deus me alcançou. O apóstolo Paulo fala muito lá deixa eu ver se eu acho aqui também, que ele fala sobre posso todas as coisas daquele que me fortalece, Filipenses, eu acho. Deixa eu ver se eu... Filipenses, deixa eu ver. Aqui, ele mesmo. Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Engraçado que às vezes a pessoa pega somente esse versículo e fala um monte positivo. Paulo, se você for ver esse texto aqui, ele está comentando: olha, eu passei por dificuldade, eu aprendi a ter fome, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter fartura. Olha que salmo mais lindo, isso aí é um salmo perfeito, isso aí é um salmo maravilhoso, irmãos. Ó, eu aprendi sofrer, padecer necessidade, ter fome, ter abundância, ter fartura e viver bem, não ter, ter vários trabalhos para ganhar minhas rendas. Também fiquei tempo que não tinha serviço nenhum. Enfim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece? Cristo. O que Cristo fez na sua vida? Deu para você a graça. Então, transforme o seu comum no extraordinário da graça, assim como Paulo ensina. Então, pense nisso. Isso é muito importante para a nossa vida. Transforme o seu comum no extraordinário da graça. 4. Não se renda ao pessimismo. Todos os salmos nunca, por mais difícil que seja a situação, ele nunca fala assim: eu vou morrer, abre uma cova, me joga lá dentro porque não tem condição mesmo, eu já era. Não, não. Todos os salmos, se você procurar, você vai ver lá que sempre, por mais que estivesse passando dificuldade, perrengue, Senhor, me levanta da situação, julga-me perante os meus inimigos, mas sempre é o Senhor como base principal, é o apoio principal, é Ele que está na sustentação de tudo. E foge esse negócio, você ficar se rendendo ao pessimismo. Eu não posso, não consigo, céus, ó azar, ó não sei o quê. Não, sabe, é você ter a certeza, o Senhor está me sustentando em tudo. E por isso nós fazemos um salmo. Sempre assim. Não se renda à fé fácil. Ou seja, aquela história de que, esse é o quinto ponto, não se renda à fé fácil. Ah, faz isso. A gente vê muito isso nas igrejas mais atuais, assim, né? Leva o envelope e você vai colocar uma oferta de tantos reais, fala até a quantia, os valores, e pode ter certeza que o senhor vai abrir aquela porta de emprego para você. Não, não se renda a fé fácil, tá? Se a Cristo, com o salmo, com adoração, com louvor, e tenha certeza, como eu falei lá atrás, ó, transforme o seu comum no extraordinário da graça. Se eu estou passando isso aqui, é porque o Senhor quer, através de mim, ter um testemunho, que eu produza um testemunho maravilhoso para a honra e glória do nome dele. Olha que bênção, gente. É muito forte isso aí. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma alegria que eu estou sentindo aqui, mas é forte demais. É muito forte. Então, isso é o salmo. Outra coisa. Sexto, não se isole. Tem muita gente que às vezes ela entra numa redoma, às vezes de santidade, ou às vezes de. Não, não. Eu sempre tenho Cristo comigo, eu sempre tenho Deus comigo na minha vida. Pensa nisso. Quando se fala se isolar aqui, é você não tentar, não achar que você é feito e você consegue fazer tudo sozinho. Não. É Deus que te dá sustento. É Cristo que lhe dá condições. Então, quando você não se isola, proclama a sua total dependência de Deus na sua vida, isso é um salmo.
Então, como de novo, fazendo o exemplo, a exemplificação lá dos Salmos, você vai ver salmista falando: Senhor, não consigo mais, meus inimigos estão terríveis, estão me assolando, tal. É para os pés da cruz. Naquela época não tinha cruz ainda, mas nós hoje temos a cruz. Então, é aos pés da cruz que você vai. Não se isole. Lembre-se que você não está sozinho. Cristo está na tua vida. Deus está com você. Então, não fique coisas assim, aonde você olha e fala: porque eu não tenho condições, eu não posso e tal. Você não pode, eu não posso, mas nós estamos com aquele que tudo pode. Amém? Vamos lá. Sétimo, não tenha medo da profundidade. O que quero dizer com não tenha medo da profundidade? Mergulhe nos salmos. Mergulhe a sua vida na adoração. Não tenha medo. Eu acho que eu não vou, eu acho que eu não vou. Eu vou ficar aqui nadando no raso, eu vou ficar aqui meio que testando para ver. Não, não. Vai de cabeça. Tenha certeza absoluta que os salmos vão transformar seu modo de ver, seu modo de viver, seu modo de sentir a vida. E quando eu falo nesse sentido, é você medo, não tenha medo da profundidade, ou seja, profundidade de relações íntimas com Deus. Tipo de você chegar e saber que Ele é o seu único Deus e que não há outro Deus que possa te livrar de certas situações. Então, deixe esse medo de falar, mas é aquele medo assim, ó, eu vou citar um exemplo que eu acho que vai ser mais claro para que todos entendam. Mas se eu não correr atrás disso, isso aqui nunca vai acontecer na minha vida. Quem disse? Eu tenho uma situação que eu vivo particular, é uma situação minha, e eu coloquei na mão de Deus. E não sei quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai acontecer. Isso é minha experiência pessoal. Mas eu prefiro confiar absolutamente em Deus. E muitas pessoas já chegaram e falaram: por que você não faz isso, aquilo, tal? Obrigado pelo conselho, mas eu ainda prefiro confiar em Deus. Não ter medo da profundidade, eu prefiro continuar confiando em Deus. Se der tudo errado, Ele é Deus. Se der tudo certo, Ele continua sendo Deus. Se der totalmente inverso daquilo que possivelmente passasse pela minha imaginação, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus para sempre. Então, não estou dizendo para vocês com isso que eu sou melhor que A, B, C, não, pelo amor de Deus, não sou melhor que ninguém. Só estou dizendo, estou tentando passar uma forma de que os irmãos entendam o que é não ter medo da profundidade. Você largar a mão de tudo e de repente viver, não estou fazendo apologia para abandonar tudo, mas você largar a mão de tudo, de todos os recursos que você tem, para você falar: não, agora eu vou ficar na dependência de Deus, é muito arriscado. Na visão dos outros que estão na sua volta, esse cara é louco. Mas prefiro ser um louco e ter certeza que quando Deus fizer, Deus vai fazer perfeito, do que eu colocar a minha mão e ter uma frustração muito grande, muito séria depois. Próximo. Respire adoração. Respire adoração. A tua vida, como eu falei, ela tem que ser dos 100% que você vive durante o dia, ela tem que ser 99,99999 adoração. E 1%. 1% você continua adorando. Esse 0,00001 você continua adorando. Tá? Faz um salmo. Compõe um salmo. É assim que tem que ser a nossa vida. Sem medo de ser feliz. Com a certeza, sem medo de profundidade com Deus. Tá? Esse processo esse contato genuíno com Deus. Oitavo não, nono. Não perca Jesus de vista. Tudo que você for fazer, não perca Jesus de vista. Tem muita gente que perde Jesus de vista.
e chega num determinado ponto, ele já começa a achar que é ele que está conseguindo. Chega num determinado ponto, ele fala assim, é, se fulano de tal não intervir na minha situação, eu não vou ter condições. São pessoas que já perderam Jesus de vista. Você tem que se lembrar disso. Não perca Jesus de vista. O Salmo faz muito isso. Eu estou passando por situações difíceis, né? Diz o louco no seu coração que Deus não existe, mas eu creio que Ele existe, né? Nós tivemos aí uma situação agora ontem que alguém muito famoso, o Senhor recolheu e aí a gente foi ver algumas coisas em redes sociais, estavam até zombando do povo cristão e tal, né? Ué, mas Jesus não cura, por que não curou, tal, uma coisa. São pessoas que infelizmente já perderam Jesus de vista, né? Eu vejo assim que você não pode deixar isso, nada, nenhum comentário pode tirar teu foco. O meu foco é Jesus Cristo, o meu foco é o céu. E quando você tem isso muito claro na tua vida, as coisas fluem, as coisas acontecem. Eu não dependo que ninguém fale, que ninguém pense alguma coisa por mim. Eu mesmo tenho essa clareza através do Espírito Santo de pensar o que eu quero, o meu objetivo. Meu objetivo é Jesus Cristo. Amém? Então, não perca Jesus de vista. Perca os detalhes. Isso é muito legal. Eu sempre falo sobre isso. Não perca os detalhes. Detalhes, tá? Aqueles detalhes que você às vezes fala assim: não, mas eu não consegui o meu aquilo que eu tanto sonhava, minha casa na praia, meu apartamento, sei lá, eu não consegui meu carro. Não, pense que hoje você conseguiu abrir o olho. Você está aí respirando. O Senhor tem um propósito na sua vida para o dia de hoje. Lembre-se que ele te deu, eu até coloquei esses dias atrás, né? 86.400 segundos do seu dia para você pelo menos tirar um e dizer obrigado, Senhor. Então não perca os detalhes. Dando uma relembrada de tudo, gaste tempo com Deus. Que Deus seja o dono das suas agendas. Transforme o seu comum no extraordinário da graça. Não se renda ao que é fácil. Não se isole. Não tenha medo da profundidade. Respire adoração. Não perca Jesus de vista. E não perca os detalhes. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Ainda não consegui chegar no final da primeira parte do estudo completo. Mas a gente consegue na semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre o Salmo 150, que tem um rol de instrumentos maravilhosos ali. Eu vou explicar para vocês mais ou menos já quais são os instrumentos ideais para. Aí a gente vai ter depois os exemplos de louvor e adoração, que exemplos positivos e negativos de louvor e adoração da Bíblia. E aí eu encerro a primeira parte desse hall de, de estudo aqui, muito legal. Amém? Já passamos um pouquinho dos 45 minutos, vamos para quase 50, então vou estar orando para encerrar o início, que foi meio conturbado, mas semana que vem a gente vai conseguir fazer com o slide, porque daí eu vou escurecer o slide e vai estar tudo certo. Amém? Bem, não vai esquecer então de. Olha, tinha bastante coisa aqui escrita, gente. Perdoe, mas é que eu não estou conseguindo ver tudo aqui. Digo mais, nunca o conheceram. Verdade. A questão daqueles que perderam Jesus de vista. Na verdade, nunca o conheceram. Vamos estar orando, então muito obrigado pela presença de todos. Não esquece, daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Mande para os seus amigos, músicos da sua igreja, é importante, tá? Mande o primeiro e o segundo para os músicos da sua igreja, músicos da sua comunidade. Isso é importantíssimo, eles precisam estar muito ao par disso aqui. Vocês vão ver quanta diferença vai ter na adoração depois desse estudo que a gente vai estar fazendo aqui. Em nome do Senhor Jesus vai ser fantástico. Não sou eu, é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai estar fazendo obras maravilhosas.
Amém? Vamos estar orando então? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma sala teológica. Temos tido o Senhor conosco. Temos certeza que o Teu Espírito Santo não nos abandonou. Pai amado, abençoe cada um que esteve conosco. Sê com cada um, com cada família, Senhor. Pai amado, Pai Santo, e cada vez mais possamos, Senhor, entregar o nosso salmo, nossa vida como um salmo diante de Ti. É o que nós pedimos, te agradecemos, te engrandecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Shalom, que Deus abençoe grandemente a sua vida.